pessoal, vamos começar agora mais uma aula teórica e a aula de hoje é sobre a anatomia da pele, que particularmente é uma matéria que eu gosto muito e é uma matéria que vocês assim têm que ter na ponta da língua, porque qualquer intercorrência que acontecer com a sua cliente, seja numa aplicação de produto, numa aplicação de rena, em qualquer coisa, vocês vão entender essa anatomia, vocês vão entender o funcionamento da pele. Eu tenho aqui para vocês uma imagem das camadas da pele. Então, na nossa pele, nós temos três camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme. Mas a hipoderme, algumas literaturas não consideram mais como camada da pele, porque é uma camada basicamente feita de tecido adiposo, não tem muita coisa nela, né? Então, as duas camadas principais é a epiderme e a derme. Então, nós vamos discutir, estudar um pouco sobre essas camadas, certo? Vamos lá. Vamos aqui dar um zoom aqui na camada da epiderme. Essa aqui é a camada da epiderme amplificada. E nessa camada da epiderme tem subcamadas, né? Então aqui é o começo, ó. Aqui é o começo da derme. É a camada basal, mais conhecida como camada germinativa. É daqui que as células vão serem criadas. E essas células, elas vão subindo para cima, ó. Elas vão subindo para cima. É como se fosse realmente um tecido estratificado, como se fosse telhas de uma casa, por exemplo. Elas vão subindo. E quanto mais elas sobem nesse processo de renovação celular, o núcleo delas vai se achatando. Então, essas células, elas vão se movendo para cima. E quanto mais elas se movem para cima, mais elas vão perdendo a sua forma. Então, se uma célula que tá ali bonitinha, com seu núcleo, aí ela vai subindo, o núcleo vai se achatando, a célula vai se achatando também, até que ela perde esse núcleo por causa da queratina. Essas células são conhecidas como queratinócitos. Aqui nas células da epiderme são as células que são mais presentes, são os queratinócitos. Também temos as células que produzem a melanina, certo? Então aqui a gente tem a camada basal que produz essas células para elas irem subindo. E depois da camada basal a gente tem a camada espinhosa, certo? E aí a camada granulosa. Aqui, já temos aqui a camada córnea, mas temos uma camada que fica entre a camada córnea e a camada granulosa, que tem apenas na nossa palma das mãos e nos nossos pés, que chama camada lúcida. Só tem nessas duas regiões, na palma dos pés e nas mãos. E aí a gente vem para a última camada, que é a camada córnea, que é mais conhecida como camada de células mortas. Porque quando as células chegam aqui em cima, elas não têm mais núcleo, elas só estão achatadas. Se elas não têm núcleo, elas não têm vida, então não são mais células, certo? Então é aí que acontece esse processo de renovação celular, que numa pele jovem é entre 28 a 30 dias. E numa pele mais madura, entre a 40, 45 dias. E vocês precisam entender esse processo de renovação celular, porque se a cliente tiver com algum machucado nessa região da sobrancelha, vocês precisam saber quando que ele vai sarar. Se você for fazer, por exemplo, uma micropigmentação, você tem que saber qual é o tempo que essa micro vai cicatrizar na região das sobrancelhas. Entende? Se a cliente estiver, por exemplo, bronzeada, isso é um fator muito importante, o bronzeamento, por causa da rena. Porque se a sua cliente se bronzeou muito e veio fazer rena, a tendência é que essa camada córnea aqui, ela descasque inteira. Então, você vai fazer uma rena que vai passar uns dias, não vai ter mais nada. Então, você tem que entender essa parte da anatomia da pele. Então, essa aqui é a epiderme. Vamos focar aqui um pouquinho mais na derme. Aqui na derme, as células que têm mais abundância aqui na derme são os fibroblastos. Aqui na derme a gente encontra glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, o músculo eretor de pelo, a gente encontra o pelo, a gente encontra vasos sanguíneos, a gente encontra várias coisas nessa derme, sabe? Muito importantes. Inclusive o nosso fator de estudo, que é o pelo, né? Então vamos dar mais um foco nesse. E a derme também é dividida em duas subdividida em duas camadas. A derme papilar, que é essas aqui, tá vendo? Papilar, é embaixo da camada basal. E temos também aqui a camada
Então, então aqui a gente tem a camada papilar e aqui a gente tem a camada, que é um pouco mais profunda, reticular da derme, certo? Então, nós vamos dar um zoom mais agora aqui no pelo. Então, aqui a gente tem uma visão melhor desse pelo, que se encontra, vocês estão vendo que ele se encontra aqui, ó. O bulbo do pelo tá quase aqui na hipoderme, vocês estão vendo? E aqui a gente tem a glândula sebácea juntinho com o músculo eretor do pelo. E aqui a gente tem o nosso pelo. Vocês estão vendo que aqui a gente só tem a haste do pelo? É por isso que quando a gente vem com a lâmina, por exemplo, só para aparar a sobrancelha, por exemplo, os rapazes que têm costume de fazer a sobrancelha no salão, quando a gente finaliza a sobrancelha com o aparador, com a lâmina, a gente apara apenas essa parte aqui, que é o que acontece na Gillette. Então cresce rápido. Então tenha domínio da pinça, tenha domínio de não, quando você for puxar esse pelo, de não quebrar ele, porque isso acontece. Se você não tem domínio na pinçagem, você quebra o pelo. E o pelo da sua cliente acaba crescendo muito rápido, a sobrancelha dela cresce muito rápido se você quebra os pelos, se você passa muita parte na linha. Vocês estão entendendo? Então, além da gente entender toda essa questão da anatomia, isso é importante por quê? Por causa dos cuidados da pele. Então, aqui a gente tem a glândula sebácea. Então, por exemplo, a sua cliente fala assim, nossa, minha pele é muito oleosa, então a rena não dura nada. Não dura nada, às vezes é porque a cliente não tem os cuidados diários, ela não toma cuidado com essa área da sobrancelha, porque a sobrancelha também precisa de hidratação, porque não é só o pelo. A gente tem essa ilusão, não, sobrancelha é pelo, mas olha o tanto de coisa que tem aqui debaixo desse pelo, né? Então a gente precisa ter o cuidado com a pele para ter o crescimento dos fios saudáveis, a gente fazer uma esfoliação para a gente tirar essa camada morta da epiderme, né? No nosso spa de sobrancelhas a gente vai aprender tudo isso, a gente fazer a esfoliação, a hidratação e indicar para as clientes continuar mantendo esses cuidados em casa, porque a gente precisa disso tudo, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre a pele. Qualquer dúvida vocês podem estudar mais, pesquisar mais sobre isso, ainda mais se for interesse de vocês realizar um curso de micropigmentação futuramente. A pele é muito importante, principalmente o processo de cicatrização para micropigmentação, tudo bem? Então vamos para a próxima aula.